No capítulo 3, chamado Undina, a gente vê todos os guerrilheiros com muita fome. Aquela comida que tinha sido mandada já tinha acabado e eles estavam vivendo só às custas de sementes que não satisfaziam tanto e faziam o estômago deles não funcionar direito. Então, aos poucos, eles iam passando mal e definhando. E por causa dessa fome, eles começam a brigar entre eles, assim, o clima sempre fica muito mais pesado, então mais sujeito a brigas. Então eles ficam assim, o que a gente faz? Começa a reforçar essas ideias de ir para a Dolise e tomar o poder, porque o André só some, não manda notícias, não fez o prometido, que era mandar mais comida. Então, quando eles estão quase falando, não, vamos ter que ir lá em Dolise e tomar o poder, porque não está dando. Chega um reabastecimento de comida, foi conseguido com muito sacrifício, assim, pelo ajudante do André. E com isso chegam notícias da cidade. Chegam então, chamam o Sem Medo de lado, falam, olha, conseguimos aqui, o André está desaparecido porque ele foi flagrado com a Undina. Sim, os dois estavam transando no campo e todo mundo soube. Então, você tem que avisar o comissário, a Undina mandou essa carta para ele e logo, logo ele vai saber. É melhor você contar antes que todo mundo. E Sem Medo fica, poxa vida, vai ser pesado. E vai ser pesado também porque, como já foi dito, o André, ele é um Kikongo, a Undina, ela é a noiva de um Quimbundo. Então, a cidade está também entrando em briga, assim, entre Kikongos e Quimbundos. Então, Sem Medo vai lá, quando ele vê, o comissário já soube das notícias, ele entrega a carta para ele, e o comissário fica passado. Passadíssimo, fica mal. No meio da noite ele pega uma arma dele, pega as coisas e começa a querer ir em direção a Dolise. E o Sem Medo sente que vai ter alguma coisa muito ruim acontecendo e fala, não, você não tem minha permissão para ir. E o comissário tá bravo, ele fala, não, eu vou com ou sem sua permissão. Ele olha, sem minha permissão você está desertando, você pode ser preso ou morto por isso. Ele fica, você não vai fazer isso comigo. Mas o Sem Medo, então, ele sai, vai atrás do comissário, tentando fazer assim, ele voltar um pouco à razão, porque ele tem medo da loucura que ele pode fazer lá em Dolise. Então ele fica impedindo o caminho, e os dois começam a brigar, e o Sem Medo fala, olha, eu entendo como você se sente, eu tive já quase uma esposa, assim, morava junto com ela, só não nos casamos porque os pais dela não permitiam, e a gente era feliz, assim, só que ela acabou começando a gostar de outra pessoa, falou isso para mim, e por mais que eu tentasse conquistar ela, não estava dando certo. Ela me abandonou, foi viver com outro, e eu fiquei muito bravo também, e eu percebi que a melhor forma era reconquistar ela, só que de outra forma. Então, acabei me tornando amigo dela, fiquei sabendo sobre o relacionamento dela com outro homem, me tornei confidente, e ao mesmo tempo mostrava como que eu estava vivendo uma vida libertina. Então era, olha, esqueci de você, estou super bem sem você, mas sou seu amigo, por conta de todo o passado, estou aqui porque daí vier. E ele viu assim, ela por um bom tempo feliz com outro homem, assim, aquele ia doendo nele, mas ele sabia o que ia dar no final. Ele conhecia ela, a Lely, pessoalmente, e profundamente, né? Falou, ok, aos poucos ela vai voltando para mim. E ele foi vendo aos pouquinhos assim, com o tempo, o relacionamento dela se desgastando, ficando ruimzinho, porque foi caindo naquela rotina. Então ele falou, olha, tá, chegou a hora de eu quebrar totalmente. Então chamou ela a ir lá para casa dele, para eles conversarem, e ele acabou pulando em cima dela, transou com ela, e ela voltou assim, tipo, voltou a ficar apaixonada por ele, no dia seguinte já pegou as coisas e voltou para casa. Então eles estavam vivendo até felizes, só que o Sem Medo percebeu que aquele tempo todo sem a Lely, ele acabou se acostumando a ficar sozinho. Não só assim pela vida libertina, mas ele virou o senhor de si. Antes ele era jovem, totalmente apaixonado por ela, e
toda essa desilusão que ele teve acabou por amadurecer dele um pouco. Então ele, olha, chegou nela, desculpa, eu não gosto mais de você. Terminou tudo, ela entrou em desespero, não, fica comigo, eu já larguei a pessoa que eu gostava para voltar com você, o que eu faço da vida, mas ele terminou. E nisso ele acabou se inscrevendo, né, foi para a guerra, e ela tentou ir atrás dele, só que ela também não era da mesma tribo, então quando ela foi atrás, outros guerrilheiros acabaram pegando ela e a mataram. Então, toda vez que o Sem Medo vai para alguma guerra, alguma situação que envolva, assim, risco de vida para ele, ele sempre vê a Lely atormentando ele, assim. Não necessariamente o espírito, mas na cabeça dele, a lembrança, assim, de que ele foi a causa da morte dela, em partes, assombra ele até hoje. Então, toda vez que ele vai brigar, aparece ela, ele tem que passar por esse fantasma imaginário dela. E, assim, o João, né, a partir desse momento, Sem Medo chama o comissário só de João. Ele percebe, poxa, também ia acabar fazendo uma burrada, né, indo agora de cabeça quente lá para a Dolise. Então eles voltam para a base e no dia seguinte os dois vão juntos lá para a Dolise. Eles conseguem, assim, os outros guerrilheiros conseguem encontrar o André, que é preso. O André está desesperado, não, vão me matar, me envolvi com a pessoa errada. Mas ninguém tem dó dele, fala, ó, você vai ser preso, não é problema mais nosso, você não estava ajudando a gente ia tentar tomar o poder de qualquer forma. E como não tem ninguém, assim, no lugar do André, colocam Sem Medo, a promessa de vai ser só por volta de uma semana, algo assim, Sem Medo. Eu odeio mexer com gente, vai ser para mim como se fosse um mês, né? Mas ele fica responsável e o João, que é o comissário, acaba ficando provisoriamente como comandante. Ele vai conversar com Dina, claro, tentar se reconciliar com ela. Apesar de estar todo doído dessa traição, ele quer voltar com ela, ele é louco por ela. Só que a Dina falou, olha, foi casual, eu não estava apaixonada por ele, você não estava me satisfazendo, você fica longe o tempo todo. Aconteceu, calhou de que o pessoal estava já montando vigia sobre ele para arranjar alguma desculpa para tirar dele do poder. Fomos flagrados E daí o João fica, mas se não fosse flagrado você não teria me contado? Ela, olha, na verdade eu teria. Antes de eu descobrir que a notícia tinha vazado, que a gente estava sendo espionado, eu já tinha escrito a carta para você contando tudo. Então, não quero continuar com você, eu te traí, fato, vamos viver cada um a sua vida, você não merece isso. E o João fica fora de si, ele começa a ficar irritado e quase estupra a Undina. Só que ela consente no último momento e eles passam a noite juntos, mas ela fica, olha, não, a gente não vai voltar. E ele fala, não, você vai mudar de ideia, você gostou. E a Undina, a gente percebe que o que ela sentia falta no João é essa imposição. Ela se sentia superior a ele, assim, dominadora. E ela queria ser dominada. E naquele momento ela se sentiu dominada por ele. Mas ela sabia que era coisa de momento e que não ia continuar depois. Mas eles passam essa noite juntos. E depois, no dia seguinte, ela vai e termina com ele. E ele vai totalmente desolado, Sem Medo. Pedir, olha, conversa com ela, insista com ela. O João, ele sempre pedia conselhos amorosos para o Sem Medo. E o Sem Medo ficava assim, como que eu falo para ele, né? Que ele tem que conquistar ela de verdade. Ele tem que se impor mais nesse relacionamento. E até o João ficava, olha, como que eu posso fazer isso? E o Sem Medo ficava, não tem como eu falar, amigo. É você descobrir. Aí, claro que ele não falou, mas no pensamento dele ele pensava, a única forma de eu descobrir realmente que tipo de mulher ela seria se eu me deitasse com ela, mas eu não posso fazer isso. Apesar que o João, ele é tão, assim, desesperado que provavelmente falaria, não, pode ir, né? Mas, aí então tá lá de novo o João insistindo, por favor, converse com ela, convença ela a ficar comigo. E você me fica, cara, você tá louco. Você quer, assim, o amor dela ou você quer ela? E ele, não, eu quero ela, acima de tudo. E ele fica, tá, você é novo demais pra entender, mas ele vai lá, conversa com o Dina, não. Ela fala da forma mais racional, assim, crua possível. Fala, não dá, não dá.
Por mais que eu goste dele, não junta nós dois juntos. E o Sem Medo, ele sabe assim que realmente falta maturidade do João para conseguir conquistar a Undina de verdade. Então ele nem insiste. Assim, ele volta lá, fala pro João, olha, ela não quer você. Ponto. O João fica bravo, fala, olha, você mal conversou com ela, foi tão rápido assim, você não insistiu para ela. Ele, não insisti. Eu sei que ela não te quer, não tem muito mais o que eu fazer. Se ela não te quer, eu não posso ir lá convencer ela a querer você. Aí o João fica bravo, vai embora, briga com o Sem Medo. E o Sem Medo fica lá, né? Agora tô no poder, tem que resolver pepino. Aí o primeiro pepino que aparece é o que o Ingratidão fugiu da prisão. Então ele fica, tá, fugiu como? Então ele vai lá na prisão e os soldados que estavam responsáveis por guardar ele ficam, não, a gente não viu nada, quando viu ele já não estava mais na cela. Então, ele tem certeza que, na verdade, foi alguém da mesma tribo que o Ingratidão que foi lá libertar ele. Então, Sem Medo, ele impõe lá um castigo nas pessoas e fala, olha, só vai mudar a situação de vocês quando vocês descobrirem quem foi. Quem leva a pior nisso é o chefe do depósito, porque a responsabilidade cai toda sobre ele, de tentar descobrir quem foi, mas, mesmo assim, ele fica admirado da firmeza do Sem Medo, de não se preocupar com essas coisas de tribos e procurar a justiça acima de tudo. E pouco tempo depois chega outra bomba, Sem Medo, que é que em um lugar próximo à base deles, eles descobriram que estava tendo um acampamento de portugueses. Ou seja, não necessariamente os portugueses saberiam onde que era a base dos guerrilheiros, lá no meio do Mayombe. Mas provavelmente descobririam rápido e eles poderiam perder da base.